Vamos falar sobre a tramitação do arcabouço fiscal. Os parlamentares estão agora aí, claro, recebendo, o próprio presidente Lula distribuiu a aliados próximos, enfim, o arcabouço fiscal, as normas e regras do arcabouço fiscal. Sávia, a expectativa agora é saber se há ou não uma tramitação tranquila para esse projeto ou se nós vamos ver grandes debates no parlamento. Eu diria até, Joelson, que já está aprovado. Praticamente já está aprovado, tanto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, até cravou aí, vai ter mais de 308 votos e deu prazo, dia 10 de maio, então uma tramitação célere aí, 3 semanas. Acho que a maior preocupação não é essa, apesar de que com o projeto entregue pelo presidente Lula ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado não estava presente, mas dá todo o apoio à tramitação célere desse projeto, teve algumas críticas, né? Por exemplo, a quantidade de exceções que não estão incluídas no teto, por exemplo, o Fundeb, por exemplo, o novo piso dos enfermeiros assinado ontem pelo presidente Lula, mas tudo isso é constitucional, então teria que ter uma PEC que daria realmente um novo tom para o novo arcabouço fiscal. Agora, o que realmente pega não é nem a aprovação, é depois da aprovação, porque o novo arcabouço fiscal, que substitui o teto de gastos, ele depende de que o governo aumente a arrecadação. Está implícito ali que o governo vai precisar aumentar essa arrecadação. Como? Essa é a pergunta. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve que recuar naquela polêmica sobre a taxação de compras de pessoa física para pessoa física de fora do Brasil, de compras acima até $50, né? Pegou muito mal, ele falou que não conhecia a Shein, que é uma loja, uma loja chinesa, né, que vende todo tipo de produto aí pela internet, atende muito a classe média. E ele disse que, na verdade, comprava um livro por dia, que só entende disso. Então, soou muito elitista, pegou muito mal e o presidente Lula mandou ele recuar. E quando ele fez esse anúncio do recuo, ele falou, olha, atendendo ao presidente Lula. Agora, a questão é que esses 8 bilhões que seriam cobrados não vão mais ser cobrados. E aí, o governo vai tirar de onde? Então, essa é a pergunta para depois da aprovação do novo arcabouço fiscal. Conversou com o deputado federal Merlong Solano a respeito dessa tramitação, a impressão que ele tem sobre essa velocidade de aprovação no Congresso. Vamos ver o que disse. Eu estou otimista. Tem a base do Arthur Lira, que constitui o maior grupo de deputados nessa casa, tem a base do governo, juntas elas têm força para aprovar. Nós estamos cientes de que esse novo marco fiscal, ele é inteligente, ele rompe com o teto que está em vigor, porque ele é burro e ele é financista, independente do que aconteça na Receita, ele não olha para o que está acontecendo no país, transfere todo o aumento de receita para o setor financeiro, paralisa a gestão pública e a sua capacidade de fazer investimento. O novo marco fiscal procura combinar controle das despesas para poder reduzir o déficit público e até zerá-lo, mantendo um certo volume de aumento da despesa para poder ter recursos para as políticas sociais e principalmente para investimentos. Porque a melhor maneira de ter equilíbrio fiscal é fazer a economia crescer. Quando ela cresce, aumenta a receita do país, dos estados e dos municípios e assim se paga a dívida pública com menores sacrifícios. É isso que nós queremos. Tem otimismo, Sávia, em relação à tramitação do arcabouço fiscal. A mesma coisa, acredito, né? Não deve se ter a facilidade na criação da CPMI do dia 8 de janeiro. A ideia de investigar aqueles casos que aconteceram, nós testemunhamos, o Brasil inteiro testemunhou da invasão de prédios importantes aí em Brasília. Exatamente. E o deputado Merlong Solano, ele foi bem sincero, né? Porque a oposição, que é a autora desse pedido de CPMI, tem os votos, né? Já tem os votos. Então, é só uma questão de ter o quórum para que o presidente do Senado, ou seja, a quantidade de parlamentares presentes na sessão, para que seja realmente aberta a CPMI. Agora, o governo precisa encarar, né? Não adianta fugir da CPMI, mesmo que seja uma ideia da oposição que pretende
pretende aí tirar o foco, de certa forma, das investigações do Supremo e da Polícia Federal sobre esse caso, a base precisa se organizar e colocar a sua narrativa. Vai ser um confronto de narrativas públicas, a gente vai assistir tudo isso e o governo precisa se organizar. O deputado falou sobre isso, Joelson. Parece ser irreversível. A gente tem tentado evitar porque CPI, primeiro, os órgãos estão atuando. Polícia Federal, Ministério Público, Justiça, estão atuando, que são realmente quem tem os instrumentos para punir quem cometeu o crime. Agora, há todo o movimento, há uma grande quantidade de deputados, CPI termina, a oposição vai tentar de alguma maneira dizer que o governo foi responsável pelo que aconteceu no 8 de janeiro, isso pode desviar as atenções, quer dizer, tira mais tempo da gente, que poderia estar preocupado em cuidar de outros assuntos, como da reforma tributária, que logo em seguida vai entrar na pauta, mas é inevitável, e diante dela o governo não tem nada a temer. Nós estamos atuando na forma da lei e vamos continuar assim. Deputado, alguns interlocutores da bancada federal falam em reserva que ficaram um pouco decepcionados com os espaços no governo Rafael Fonteles, que a contribuição que a bancada deu para a eleição não teve esse retorno nos espaços. Como é que o senhor vê esse tipo de comentário? Eu já publiquei o que eu queria falar sobre esse assunto. Quer acrescentar alguma coisa? Não, obrigado. Erivaldo Barbosa. Sabe? Respondeu tudo, né? Você mesmo disse aqui que existem várias formas de manifestar descontentamento, recusar convites, não responder um sim no momento esperado, pode ser um não, na verdade. Não querer falar sobre esse assunto pode ser, na verdade, revelar o descontentamento, sabe? Olha, dizer que não tem mais nada a acrescentar já disse tudo. O que eu apurei nos bastidores, Joelson, Erivaldo, é que o deputado federal Berlong Solano conversava com os colegas que, claro, como eu pontuei aqui, falavam sobre suas expectativas que não foram cumpridas na visão deles em relação aos espaços no governo estadual. Os espaços federais, na visão deles, não eram o suficiente, ou as nomeações ainda estão muito emperradas, muito lentas aqui em Brasília. E ele foi a público, foi o único que foi a público sinalizar esse descontentamento. Esperou os colegas irem ali ao seu apoio, reforçar. Ninguém falou nada, silêncio sepulcral absoluto. Aí o deputado não vai seguir escalando em um confronto com o governador que é do seu partido. Então, como os colegas não falaram nada, ele não vai falar mais. Agora, o recado foi dado. Erivaldo Barbosa, vamos lembrar, você lembrava aqui que os nomes indicados por Berlong Solano ocupam pastas ou ocuparão, inclusive ainda tem outra indicação para sair, em órgãos federais no Piauí, o que é diferente da história com o governo do Estado. Exatamente. Olha, só para recapitular bem, essa entrevista foi bem reveladora, sabe? Parabéns como você captou essa revelação do deputado Berlong Solano. Mas ele ocupava a secretaria, ou indicava a secretaria da administração. Ele foi o secretário da administração do governo Wellington Dias, ele saiu para exercer o mandato de deputado, com aquela trágica morte do deputado Assis Carvalho. Ele assumiu o mandato 2 anos, 2 últimos anos praticamente, e ficou no lugar dele na secretaria da administração, a secretária indicada por ele, né? Já eu lembro o nome da secretária que foi ocupada por ele, inclusive foi um trabalho notável, estava até cotada para assumir um cargo federal. Ariane Benigno, né? Então, o que acontece? Acontecia, né? Deputado federal com indicações no governo do Estado. Mas, repito, era um cenário que eu imagino passa da cabeça do governador, em que Brasília é um cenário adverso ao PT. Era um governo totalmente adversário, né? Então, era essa a interpretação. Mas que não é assimilada pela bancada federal, Joelson. Não é assimilada pela bancada federal. O governador Rafael Fonteles tem um pensamento, tem uma avaliação. A bancada aliada mesmo ali, de primeira hora, tem outra completamente diferente. Não vai entrar em choque por razões óbvias. No começo de governo, como é que isso vai acontecer, esse embate público? Isso não vai acontecer. Tem havido esse comedimento político em relação a expressar uma opinião mais incisiva com relação a essa insatisfação. Mas que ela é real, é. Está aí, tá posta, né, pela própria entrevista que a Sávia trouxe para nós.